A gente começa te contando que, com voto a favor de um deputado aqui do Paraná, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC que pode proibir o aborto legal no Brasil. Hoje no país, segundo o Código Penal, o procedimento é permitido em 3 casos: quando há risco para a vida da gestante, em caso de estupro e também em casos de anencefalia do feto. Porém, a proposta de emenda à Constituição, que foi analisada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, derruba essas previsões já autorizadas em lei ou por decisão do Supremo Tribunal Federal. Apresentada em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, a PEC inclui a expressão desde a concepção no trecho da Constituição, ou seja, proibiria o aborto em qualquer estágio da gravidez e em qualquer circunstância. Foram 35 votos a favor dessa PEC e 15 contrários. O único parlamentar paranaense que participou da discussão no colegiado da Câmara foi o deputado Diego Garcia, do Republicanos, e ele foi um dos que votou a favor do texto. Logo depois da votação, ele conversou com a produção do Jornal da Manhã e ressaltou que é necessário que o Congresso se posicione sobre esse assunto, e a gente vai agora ouvir o que ele disse. Finalmente, nós tivemos êxito com a aprovação na CCJ, um passo importante, ainda mais diante do forte ativismo judicial que vem tendo nessa pauta pró a liberação do aborto no país. É extremamente necessário que o Congresso se posicione e que feche todas as brechas possíveis nessas mudanças que vêm acontecendo, buscando flexibilizar o direito à vida, a inviolabilidade do direito à vida, e nós garantimos na Constituição essa previsão que a vida se inicia e começa na concepção. Uma vitória importante. Agora vamos trabalhar para que o quanto antes a comissão especial seja criada. Com a aprovação na CCJ, vai caber ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, criar uma comissão especial para debater o mérito dessa proposta. A comissão poderá ter até 40 sessões e, caso aprovada nesse colegiado, a PEC segue ao plenário da Casa para ser apreciada em 2 turnos de votação. Depois disso, a PEC ainda precisa ser analisada e votada no Senado. Assunto importantíssimo que precisa ser debatido pela sociedade, e que bom que o Congresso está fazendo isso. Tem a impressão que o Congresso vai seguir à vontade popular. O Brasil ainda é feito de pessoas que são a favor do direito à vida. E esse é o principal argumento. Desde o embrião é um ser humano. Sabe qual é a diferença de um aborto e alguém dar um tiro em um menino de 7 anos de idade que está na frente da sua casa brincando de skate? Nenhuma. É assassinato igual. E o Congresso está entendendo isso, a CCJ avança nesse sentido, e é importante que o direito à vida seja preservado. E não é só direito à vida, é a proteção da família. A família é a base da sociedade e tem o dever de acolher e educar os filhos. É inclusive reconhecida pela Constituição Federal. Isso não é um debate só religioso, é também. Mas é um debate legal, está na Constituição. Nós temos que proteger a família, está no texto legal. Tem a questão dos valores morais. E grande parte da população brasileira é majoritariamente cristã. E o cristianismo entende que o aborto não é algo bom, pelo contrário. Tem a questão da soberania popular. Eu estou dizendo aqui, e vocês sabem disso, quem está me escutando sabe disso. Está se perguntando, inclusive, agora, qual que é a minha opinião sobre isso? Tenho certeza que está acontecendo isso. E você vai chegar à conclusão, né, se for cristão, que é boa parte da população brasileira, que isso é errado, que não se deve fazer isso. E se tiver que mudar, tem que ser por vias de consulta direta. É isso que nós estamos falando. Se está na Constituição a proteção à família, só se pode mudar uma coisa dessa se a gente fizer uma consulta direta à população, nos moldes em que foi feito o referendo sobre o desarmamento. Né? E a questão legal também, se você descriminaliza o aborto, como defendem algumas ONGs de esquerda, algumas ONGs feministas radicais, né? Você tem ali uma convulsão social nesse sentido. Então, é importante que a CCJ avance nesse sentido e vamos acompanhar de perto como votarão os deputados. Eu tenho ouvido falar muito, Pedroso, desde a eleição, que o nosso Congresso é conservador. Agora é a hora de provar isso. Eles vão ter que provar
não simplesmente formando a comissão, mas também tendo uma clareza de levar o debate às últimas consequências. O Mark trouxe aqui e deixou, né, como um aspecto importante a consulta popular. Eu quero trazer ainda mais luz, porque o que a gente tem visto hoje em dia? Nós temos acompanhado que muitos dos assuntos polêmicos, que muitas vezes se tem um descolamento entre o que pensa a sociedade e o que pensam certas elites, principalmente a elite do judiciário, que eles tomam uma decisão no Congresso ou não tomam uma decisão no Congresso por entender que às vezes não é o momento disso, vai lá o Supremo Tribunal Federal ou outra instância do Judiciário e decide e deixa por isso mesmo, como se o vazio legislativo, na concepção deles, devesse ser assumido por grandes iluministas, como eles se enxergam. Não é isso. É uma questão da população. Mark trouxe aqui um aspecto, olha, é um debate religioso também. Talvez mais do que olhar simplesmente com essa lente, e pode ser olhada também, mas mais do que isso, é entender quais são os valores que permeiam a sociedade brasileira. E a única forma de fazer isso é, de fato, a consulta direta, inclusive para entender. Nós acompanhamos polêmicas recentes. De que maneira a sociedade quer tratar desse assunto? E principalmente, quando eles falam, olha, esse é um assunto majoritariamente das mulheres, e é isso. A maioria da sociedade brasileira é composta por mulheres. Então, você tendo um aspecto de consulta popular, essas mulheres vão conseguir manifestar, o debate vem a público, os especialistas conseguirão apresentar os dados. Muita coisa falaciosa, que às vezes são, né, dados apresentados de número de mortes e tudo mais, poderão ver a luz do dia e a gente vai conseguir compreender melhor. Agora, a gente precisa debater e não pode ser ali, de alguma forma, atropelado pelo judiciário. O assunto é muito importante, muito delicado e cabe a todos nós, de fato, acompanharmos isso.